Relacionamentos causam ansiedade, mas se você sofre de um caso de ansiedade tóxica, de transtorno de ansiedade, você vai ter problemas nos seus relacionamentos, principalmente nos seus relacionamentos íntimos, pessoais, amorosos. Teve, por exemplo, um estudo com pessoas que tinham ansiedade generalizada e, claro, conflitos, né, maritais, e eles acompanharam essas pessoas ao longo de alguns anos e viram que elas tinham 12 vezes mais risco de divórcio do que as outras pessoas. E as pessoas que desenvolveram ansiedade generalizada durante o casamento, né, e durante o relacionamento, também tiveram um risco assim, extremamente mais alto. Nessa mesma pesquisa, que foi de 2010, né, um pouco antiga, ela estimou, e claro que estimativas a gente sempre tem que questionar, mas estimou que cerca de 26% dos divórcios poderiam ser evitados caso os transtornos ansiosos fossem tratados rapidamente ou fossem evitados caso seja possível. Ou seja, se tratasse a ansiedade assim que ela surgisse, talvez 1 em cada 4 divórcios não acontecesse por essa pesquisa. E não é só isso, né? A gente sabe que quadros de ansiedade podem fazer com que você fique submisso ao seu parceiro, com que você fique pedindo a opinião dele, ver se está tudo bem, que ele vire o seu cuidador, ou que você fique extremamente inseguro. O fato é, então, que a ansiedade é um dos principais vilões do seu relacionamento, e se você tiver um quadro de ansiedade tóxica, não adianta ficar fazendo qualquer outra coisa para salvar o seu relacionamento se você não tratar. Porém, a boa notícia é que isso é extremamente tratável, e é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te falar os 5 sinais, as 5 formas mais claras e nítidas que você consegue perceber que uma ansiedade patológica pode estar sendo ali a protagonista, a vilã do seu relacionamento, e o que você pode começar a fazer a partir de hoje para mudar essa história, ter uma vida com mais paz, com mais tranquilidade e com mais intimidade, com mais conexão e pertencimento. Então não perca isso aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de levar informação e soluções reais, altamente testadas, práticas, métodos que são considerados o padrão ouro de tratamento no mundo inteiro para fazer com que você possa curar uma ansiedade tóxica de forma completa, natural e definitiva. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e liga o sininho de notificações. Vou dar um exemplo, né, vou começar dando um exemplo ali de um casal. Vamos imaginar que tem um casal e tem o Eric e a Suzane. Né? Vamos imaginar que ela fica perguntando para ele, ela tem feito isso, né, ao longo do último ano, ela tem questionado ele sobre várias dores que ela começou a sentir, e ele tem acompanhado ela para fazer várias investigações. Então, por exemplo, ela começou com dor de estômago, né, foi junto com ele fazer várias investigações, não deu nada. Depois ela começou com dor de cabeça, lancinante, não. Depois ela começou com uma dor nos músculos, como se ela não conseguisse se mexer, quase, também não tinha. Além disso, ela começou também a ficar insegura caso acontecesse qualquer coisa e que mexesse um pouco com o corpo dela, e ela precisava que ele assegurasse que ela ia ficar bem, que ia dar tudo certo. Ela começou a ficar um pouco mais insegura quando ele não respondia as mensagens. Isso foi deixando o relacionamento um pouquinho mais desgastante, porque ela ficava fazendo muitas perguntas e, enfim, ela dizia que, enfim, era difícil, né, ter a justificativa de que não daria para responder a mensagem mesmo tendo visualizado. Isso fez com que, ao longo do tempo, ele fosse ficando cada vez mais tempo no trabalho, para evitar essa enxurrada de problemas quando chegasse em casa. E aí, a gota d'água, procurar um entendimento, foi basicamente porque no último mês ela tinha desmarcado em cima da hora todos os compromissos sociais que eles tinham. Então, basicamente, eles tinham casamento, batismo, esses eventos chá de bebê, e ela tinha muito medo de poder, enfim, também perceber que ela estava ansiosa, ter alguma, enfim, ou alguma crise, ou ela ter alguma diarreia, ou ela ter qualquer outro sintoma que as pessoas pudessem perceber que ela era fraca, que ela era louca, e ela ficava remoendo aquilo e avisava em cima da hora que não ia. E isso foi uma gota d'água. Isso motivou, claro, que o casal procurasse tratamento. Isso foi um tempo já antes da pandemia, e isso é extremamente comum. Todas essas características que eu falei para você, todos esses comportamentos não são relativos à pessoa. Isso são comportamentos típicos de certos tipos de ansiedade. Por isso que é importantíssimo você começar a separar o que é aquilo que é feito com base no que você quer fazer e aquilo que é feito com base no que a ansiedade quer. E a ansiedade, ela quer uma dica, ela quer sempre fazer com que você
evite, com que você paralise, com que você não tenha nenhum risco de ter ansiedade. Só que isso também paralisa a sua vida. Então vamos para esses 5 sinais. Número 1, uma insegurança excessiva, né? Então assim, todo relacionamento gera insegurança em um ponto, mas, por exemplo, você está constantemente preocupada em relação ao seu parceiro, ou, por exemplo, você não ter condições de suportar, ficar longe da outra pessoa, que isso vai ser insuportável para você, e você tem que checar isso e pedir para a pessoa falar que te ama várias vezes ao dia para você ficar mais tranquilo e sentir que realmente você não vai ser abandonado. Então, esse tipo de comportamento, isso é bastante sugestivo de quadros, principalmente de TAG, principalmente de ansiedade de separação, talvez de transtorno de pânico. Tá? O segundo é você ter uma dificuldade muito grande de esperar e você, como se fosse ali, hipercarregar e descontar muito na irritabilidade, né? Então isso é muito no TAG por conta de um fator específico do quadro, que é uma intolerância absurda à incerteza, a coisas que ele não pode controlar e ele não suporta ser pego de surpresa, uma coisa realmente que é muito ruim. Então isso faz com que a pessoa ela fique com muita insegurança para tomar decisões, às vezes pequenas decisões. Então, às vezes a pessoa pode ligar, né? Enfim, então, o casal está mudando de casa, pode ligar para o marido, enfim, 3, 4 vezes durante o dia para ver questão de imóvel, questão de algum utensílio que, de fato, não é nada excepcional, mas ela se sente incomodada e ela se sente incomodada da outra pessoa não responder também. Ela se sente incomodada quando vê que teve o risquinho no WhatsApp, mas a pessoa não respondeu, ela fica extremamente incomodada e com pensamentos que vão entrando em cadeias progressivas de preocupação quando ela não consegue ter controle sobre as questões ou quando está tendo muitas mudanças. E isso normalmente vem junto com bastante irritabilidade, com bastante dor no corpo, principalmente nos ombros, no pescoço, no final do dia, vem com pensamentos que não param, vem com insônia e tudo isso vai gerando, né, mais questões ali de prejuízo no relacionamento. Então, o segundo ponto é uma irritabilidade e uma dificuldade de espera excessiva. Certo? Então, primeiro, uma preocupação, né, uma insegurança constante, uma insegurança realmente se o outro vai estar lá ou não, ou se ela vai suportar ficar sem a outra pessoa, isso pedir que seja reassegurado o tempo todo. Segundo, é essa irritabilidade, essa dificuldade muito grande de tomar decisões sem que a outra pessoa tenha e acaba descontando também ali no final do dia. É difícil esperar. Tá? Qual que é o terceiro sinal? Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Estilo de comunicação ansioso, que é basicamente um estilo marcado por desespero e um estilo passivo-agressivo. Então, um tom, claro, né, um tom agressivo, irritável, quando você está atribuindo a sua ansiedade exclusivamente ao outro, isso vai fazer com que você, de fato, afaste a pessoa e arrume mais brigas. Por outro lado, você também pode se tornar extremamente frágil e ter ali uma mentira, né, que a ansiedade conta, que você não dá conta de aguentar as coisas caso você não tenha outra pessoa e você acaba se submetendo, muitas vezes, a relacionamentos que nem fazem sentido, ou que às vezes tem outros aspectos também abusivos, né? O fato é que a ansiedade, isso é da ansiedade tóxica, né? Ela conta essas duas principais mentiras, que existe um perigo catastrófico muito iminente, muito devastador, quando na verdade não há, e que você não tem condições de lidar com nenhum tipo de desafio, que você é uma pessoa fraca, frágil e dependente do outro. Tá? A ideia é que isso tudo não é verdade, mas esse tipo de comunicação faz com que você acabe não falando nada ou você acabe sendo agressiva e isso vai distanciando ou vai fazendo com que você simplesmente, o relacionamento simplesmente ele seja entre duas pessoas que são estranhas, né, que não compartilham coisas. Tá? Então esse é o número 3, comunicação, um estilo desespero, passivo e agressivo. Bom, por último, de fato, esse é o grande vilão, né, digamos, é o grande inimigo por trás de tudo. É a evitação causada pela ansiedade. Quando você está num ciclo de ansiedade
patológica, que envolve pensamentos, comportamentos e sensações, basicamente tudo que o seu corpo fala para você fazer, a sua mente fala para você fazer, é você evitar, fugir, você sair de qualquer tipo de situação que possa deixar você ansioso ou que possa fazer com que as pessoas percebam isso. Então, por exemplo, imagina, um outro casal eles tinham marcado, eles tinham comprado um show para ver do Aerosmith, que teve um tempo atrás, os dois gostavam e ficou, enfim, isso foi algo que foi sendo, né, ali antecipado durante meses, só que chegou ali, basicamente na antivéspera, a pessoa, né, no caso era o rapaz, falou que não conseguia, porque ele tinha uma agorafobia não tratada, muito medo absurdo de poder passar mal no meio da multidão e aquilo ser algo extremamente catastrófico, ele não conseguiria sair, seria um escândalo vergonhoso, e ele não tinha, vamos dizer, coragem de contar para a noiva dele, né, na hora. Evitação também, por exemplo, de quando você marca um encontro familiar, ou de quando você marca uma viagem, e a pessoa, ela já fica mal, mas aí ela vai tentando, ela vai adiando, e ali em cima da hora, ela fala que não vai porque ela não aguenta mais. E isso vai diminuindo a confiança. Isso vai fazendo com que, claro, né, uma vez ou outra a pessoa vai até uma outra pessoa, vai conseguir dar um ingresso, enfim, mas faz com que fique muito difícil vocês compartilharem momentos bons, e isso é importante para todo ser humano. E aqui eu estou falando de casamentos em si, mas assim, não necessariamente precisa ser um casamento formal, com relações que tenham qualidade, ou seja, que são relações que tenham qualidade, aquelas que você sente que você consegue compartilhar e que a pessoa, ela vai estar lá para você, mesmo nos momentos bons e nos momentos ruins, que ela está lá, mesmo conhecendo o seu pior, né? Você sente que você tem alguém com quem contar. Isso vai ficando difícil, porque não há essa troca. E é difícil também as pessoas entenderem porque a pessoa tem muita, né? Quem sente tem muita vergonha de falar sobre isso. Então, esses 5 elementos, eles são fundamentais. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer para começar a mudar essa história a partir de agora, né? Vamos agora para as dicas práticas, então pega aí para a gente poder anotar ali um passo a passo aí do que a gente pode começar a treinar a fazer e que pode fazer uma diferença e ser ali o ponto de partida para que você dê aí essa jornada rumo à superação completa da ansiedade. O primeiro é você mesmo reconhecer o seu tipo e o seu padrão de ansiedade principal. Você pode ter mais do que um, esses nomes são inventados, mas é importante você conhecer isso para poder transmitir de uma forma clara. E conhecer não é conhecer os sintomas que te incomodam, porque os sintomas que te incomodam, eles são a pontinha do iceberg, né? Normalmente eles são sintomas físicos ou sintomas de concentração, mas todo o quadro de ansiedade, pelo menos baseado na teoria que funciona para que nós podemos tratar, ele vai contemplar sensações, pensamentos e comportamentos. Então, por exemplo, os mais frequentes quadros, né? O mais frequente seria um TAG, uma ansiedade generalizada. Você pode falar o que é, então. Então, eu tenho, enfim, esse padrão, que é uma forma em que foi condicionada no meu cérebro, foi um medo condicionado, uma mentira que meu cérebro ele começou a acreditar e que não dá para parar, porque cada vez que, enfim, isso ocorre, isso vai se autoalimentando. Mas, quando eu tenho esse quadro, eu tenho preocupação excessiva, que basicamente me faz pensar no pior cenário de forma catastrófica, faz com que eu não consiga parar de me preocupar e eu me preocupo com a minha própria preocupação. E isso faz com que eu esteja com uma dificuldade de concentração muito grande. Então, às vezes eu vou estar aéreo, às vezes eu não vou lembrar algumas coisas que foram ditas, né? O que mais? Isso também faz com que eu duvide sempre para tomar qualquer decisão. Por quê? Porque no TAG existe um medo insuportável de fazer a decisão errada, o medo da incerteza, de ser pego de surpresa. Então eu vou ter essa dificuldade. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar e por isso que eu às vezes fico pedindo tanto a sua opinião, perguntando tantas vezes por que você está comigo, se você me ama, o que você está fazendo, né? Tem também, né, é um mecanismo comum, uma hipercompensação. Poxa, às vezes pessoas que têm esse padrão, que não tem a ver com a minha personalidade, sim, com este quadro patológico, a gente tenta não pensar nessa incerteza, não pensar nas preocupações, fazendo muita coisa. Só que isso é um engano, porque normalmente a gente está fazendo coisas que não vão ser nem úteis e nem coisas que a gente gosta de fazer. A gente está fazendo simplesmente para manter a mente ocupada e não se preocupar. Isso é algo que sempre vai fazer com que eu faça coisas que não têm a menor importância para mim e coisas que normalmente não vão ser resolutivas porque eu vou estar basicamente não planejando algo e sim tentando dar uma tampada na peneira, ou tampar o sol com a peneira. O que mais? Muitas vezes eu fico muito no trabalho
ou eu falo de trabalho, ou evito falar de sentimentos porque isso me faz pensar, isso é muito doloroso. Às vezes eu faço um excesso de listas que eu não consigo cumprir, mas eu faço essa lista porque eu me sinto culpado por não ser produtivo. Às vezes eu bebo porque eu não consigo parar de pensar e de me preocupar à noite, e meu ombro, minha cabeça fica muito tensa porque eu fico contraindo o dia inteiro. Eu tento controlar a preocupação, só que cada vez que eu tento controlar isso piora. E aí eu começo a ter tensão, insônia, dores e fico extremamente irritado. Então você tem que saber que o TAG, ele contempla tudo isso. A gente tem que tratar tudo isso. Isso daqui não é quem você é. Isso tudo pode ser e deve ser feito com cada um dos quadros que existe. Por quê? Porque senão a única importância da gente ter esses nomes é por quê? Porque isso faz com que a gente tenha um mapa de inimigo e saiba o que atacar e saiba qual arma utilizar. E ainda a gente consegue medir se está funcionando ou não. Então é importante você conhecer para poder falar. E a terceira estratégia prática para melhorar a comunicação do seu relacionamento de uma forma imediata é usar a fórmula de Gottman, que na verdade é um pesquisador que tem um serviço de aconselhamento matrimonial, tem questões comerciais envolvidas, mas de fato ele tem pesquisas, né, e ele calculou uma fórmula que um casal feliz, para cada uma crítica, tem que ter 5 elogios. Então começar a perceber o que o seu parceiro tem de coisas boas que você admira e lembrar de fazer esses elogios, porque isso tende a amenizar os momentos em que vão haver conflitos que são inevitáveis, certo? O que é importante, então, você tirar de mensagem para esse vídeo, né? Primeiro que quadros de ansiedade patológica, transtornos de ansiedade, eles devem ser tratados porque eles sempre vão causar prejuízos importantes nas suas tomadas de decisões, na sua vida, no seu trabalho, no nível de sofrimento. Você vai ter dificuldade de se comportar ou de adotar atitudes que façam com que você chegue mais perto da vida que você quer ter ou daquilo que você valoriza, né? Se você sentir que isso de fato está presente, que não está sendo possível administrar, isso está atrapalhando sua performance no trabalho, sua concentração, o seu convívio em vários âmbitos de relacionamento, é muito importante que você tenha um acompanhamento, que você, enfim, faça um diagnóstico. Você pode usar as informações aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre isso, mas é importante também que você tenha um diagnóstico, né? Isso tem que ser feito por um psicólogo ou por um psiquiatra de preferência, né? E tem várias opções de tratamento. É importantíssimo você entender que, apesar dos quadros ansiosos, né, da ansiedade patológica ser de fato os quadros mais prevalentes em número, são também aqueles mais tratáveis. Quadros de pânico, por exemplo, é quase que impossível, nada é impossível, mas assim, é quase impossível na prática clínica se você fizer um tratamento não medicamentoso, né, um protocolo bem feito, você não tem uma melhora. E esses protocolos todos são baseados em treinos de neuroplasticidade. Eles são treinos de neuroplasticidade com o uso de técnicas de uma terapia chamada terapia cognitivo-comportamental, que são vários nomes, que são nomes antigos, que não querem dizer nada, mas que nós descobrimos mais ou menos que eles agem dessa forma. São treinos práticos. Isso tem estudos mostrando que tratamentos para pânico, por exemplo, que duram de 4 dias a 2 semanas, podem ser assim, ter uma eficácia próxima a 90%, e que isso melhora com o tempo e que isso promove benefícios que duram. O maior estudo foi durante 37 anos, é difícil acompanhar pessoas pelo tempo todo, que os benefícios persistem ao longo do tempo. Isso é verdade para o pânico, é verdade para a grande maioria dos quadros, e com certeza tem muito que possa ser feito para te ajudar. E o tratamento dos quadros psiquiátricos, o pilar deles não é medicamentoso, isso não é minha opinião também. O problema é que não tem muitos médicos que sabem tratar com médicos que não sejam psiquiatras é ruim, não tem como dar certo, e mesmo com psiquiatras também às vezes não vai dar, porque às vezes eles vão fazer alguma coisa que não seja adequada. Mas é importante ter esse diagnóstico, não perder a esperança, acompanhe os vídeos do canal e traz sua esposa, seu esposo, enfim, traz as pessoas para ver juntos, porque isso todo mundo está sujeito, e quando a gente está no mesmo caminho, né, quando todo mundo abraça aí essas estratégias, de fato isso é bom para todo mundo, isso previne também quadros de, enfim, qualquer quadro psiquiátrico, mas quadros de ansiedade também nos filhos, nos adolescentes, enfim, todo mundo que está em volta. Então, fato é que, por mais que a gente não goste do marketing, isso daí está presente no mundo de hoje, é um fator que causa isso inevitavelmente, e as pessoas que estão hoje vivas, que somos as pessoas que trouxemos a espécie humana até agora, talvez elas sejam mais sensíveis a esses tipos de perigo. O problema é que a realidade de hoje ela engana a nossa mente, ela condiciona a nossa ansiedade para que nós fiquemos em estados aprisionados. O fato é que é possível você se libertar disso. Importante você dar o primeiro passo. Coloca uma dessas estratégias em prática, coloca essa última em prática que eu falei durante uma semana, ou pode colocar só amanhã, ou um dia desses, ver como que você se sente, ver como que o seu relacionamento muda. Escreve aqui nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.